Olá pessoal do Podcast PL. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o André Luiz, o Montanha, mais conhecido como Mestre Montanha. Está sempre aí, né, ajudando a meninada a pegar um novo caminho e sempre está ajudando a comunidade aí. Montanha, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Pessoal, bom dia aí. Vamos começar aqui um papo bacana, né, com meu amigo. Vamos falar um pouco da minha vida, um pouco do projeto aí que a gente vem trazendo para a sociedade aí, beleza? Montanha, fala para nós como é que começou a sua infância, que já desde o começo eu senti esse espírito lutador? Então vamos lá, né? Minha infância, eu sou de Dr. Lund, né, um bairro aqui de Pedro Leopoldo. Sou um filho mais velho de 3 filhos, né? Minha mãe chama Rosa. E a infância nossa, velho, foi futebol, igual todo mundo, né? Esse futebolzinho de várzea, ali brincando nos campinhos. E, por incrível que pareça, um irmão meu, né, de criação, chama Hilton, me levou pelo primeiro contato com a capoeira. O primeiro esporte meu foi a capoeira. Por um motivo familiar e pessoal, né? Ele me levou. Eu nunca fui um menino rebelde, né? Por outro lado, eu sempre fui um filho, procuro ser um filho bom, mas por um motivo pessoal, depois eu conto pra galera, ele me levou pra capoeira e de lá eu vim difundindo isso até hoje. Passei pelo mestre Pedrinho, né, que é o pioneiro aqui da capoeira. Estava lá com quantos anos? 13, 14? 12 para 13 anos. Aí, meu professor, através do mestre Pedrinho, chama Massim, mora lá no Cascavel, pioneiro também, né? Foi muito bom essa primeira passagem minha para capoeira e dei um tempo. Fiquei um tempo parado, porque eu treinava na associação que tinha Dr. Lund. Aí a capoeira lá acabou, eu não treinei mais. Fiquei aí uns 1 ano e meio sem treinar. E nesse intervalo, eu tenho um amigo de infância, ele chama Rodney, tem um apelido de Leco, né? Começou a treinar com um mestre que chama Boca de Peixe. O grupo chamava Porto de Minas. Eu já estava com 15 para 16 anos. E o primeiro contato meu com ele foi, não vou não, porque depois começa, aí acaba. Bateu aquele desânimo, né? Sabe? É o que eu não deixo acontecer hoje com as minhas aulas, as artes marciais que eu difundo hoje. Eu vou sempre à frente. Mas pintou esse clima. Fala, não vou não. E não, vamos lá, você vai conhecer meu mestre, gente boa e tal. Aí tive esse contato a primeira vez com o mestre Boca de Peixe e o mestre Porquinho, que hoje reside na Alemanha, né? Há mais de 30 anos. Bom. Então, me agreguei esse dia, fiz uma aula, na época, na Academia Energia. Na outra semana eles mudaram para uma sala própria. Aí eu comecei a minha odisseia no esporte. E na capoeira? Na capoeira. Como eu sempre fui maior assim para a minha idade, né? Então me apelidaram de Montanha por causa disso. Por causa do seu tamanho físico, né? Daí um tempo, esse nome veio se consagrar, né? Porque lá no Exército, eu me ingressei no Exército e tem uma categoria lá que chama Montanha, né? Que a galera faz lá na Serra da Piedade, que é escalador militar e etc. E eu tinha esse BV na farda. Então quem não te chamava, não te conhecia, chamava por nome. Já chamava de Montanha. Já via, já chamava de Montanha. Aí acabou. Já pegou o físico com o nome da... aí pegou, o apelido pegou. Você acha assim, nas artes marciais, igual a capoeira, te ajudou no dia a dia no Exército, a disciplina? Foi o divisor de águas na minha vida. A arte capoeira e o mestre capoeira, que ainda era professor, né? Sim. Boca de Peixe, o irmão dele ainda era professor quando eu conheci, mas hoje são mestres. Foi o divisor de água na minha vida, para que eu virasse homem, para que eu tivesse atitudes de, mesmo com pouca idade, mas atitudes de um cara que fosse um pai de família hoje, vamos dizer. Então foi uma base para ser o homem que você é hoje. Com certeza. Muita gente via a capoeira como meio marginalizada no passado e ainda enxerga muitas vezes
as artes marciais no geral como, o cara vai fazer para brigar, para lutar, e é completamente diferente, né, Montanha? É bem colocado a sua visão. Você falou da capoeira primeiro, eu já estava aqui pronto para corrigir, mas são todas as artes. Independente das artes marciais, mesmo sendo difundido em bairros de primeira classe, ela tem isso aí. Todo mundo, primeiro contato com ela, acha que a pessoa entra para poder brigar, ou para poder fazer alguma coisa. Com certeza tem esses, mas a maioria é exceção. A maioria busca... A primeira coisa que a arte marcial te traz é saúde mental. É saúde mental. É você poder entrar nos lugares e saber que você tem condições de sair a hora que for necessário. É você acreditar que, independente se você tem um braço só ou dois, você vai conseguir fazer o que a outra pessoa que tem dois faz, ou até melhor. Não, isso é mais importante. Isso é um dos benefícios que algumas pessoas desconhecem. Por quê? Porque a mídia só traz à tona a briga, a confusão. Né? A gente tem hoje o UFC, que só mostra o combate. O sangue descendo, não mostra o camp que você tem que fazer, que é o que a gente chama hoje, né? Você faz um camp de 3, 4, 5 semanas, você tem que deixar de comer certos alimentos, você tem que dormir bem, você tem que tomar muita água, né? E aquela coisa, nossa, se eu tô fraca eu não posso, mas eu tenho que ir. Eu sou profissional, eu me alimento, eu durmo, eu como a minha casa com aquilo ali. Isso devia ser mostrado mais do que o próprio combate, né? Sim, o combate já é uma coisa que muda o nosso semblante. Já mostra meio com a palavra assim, meio como monstros, né? Não mostra realmente o ser humano por trás. E coisa mais incrível que eu percebi isso depois que um dia eu conversei muito com minha mãe, que eu queria que ela fosse no combate. Ela foi e me sentou e me explicou. Falou, você me beija, me abraça, você é um filho maravilhoso. Quando você vai lutar, você deve olhar seu semblante no espelho. Você vira uma pessoa que só vê aquilo ali, você tem que acabar com aquilo ali. E depois, quando você sai de lá, você sai com a alma lavada, se abraçando, se beijando. E isso ninguém mostra. Mas agora mostra. Agora é uma coisa maravilhosa que o UFC tem. Você vê os lutadores ali agachados, no chão, se abraçando, se cumprimentando. Mas até então, todo mundo que quer ver, primeiro quer ver você destruir aquela pessoa que está do outro lado. E que não é o sentimento que a gente tem. O sentimento de quem luta é o sentimento de um desafio. Eu quero vencer aquele desafio. Vou dar o meu melhor para mostrar que... Eu não quero matar fulano, eu não quero que fulano me mate, não. Isso as pessoas que fantasiam. Sim. Os lutadores sabem que é a forma que a gente tem de sobrevivência, como era os tempos dos gladiadores, né? Sim. Os gladiadores se gladiavam para ter uma vida melhor, né? Para buscar algo melhor. Para buscar algo melhor. Não, e como todo o esporte, no final das contas, que você quer ganhar. Como a vida, né? Como o trabalho, você tem que estudar, fazer uma prova para você ser escolhido ali para estar no trabalho. E de tudo não adianta ter só o dom, se não tiver a disciplina. Com certeza. E a única diferença que pra gente que é lutador é com a luva. Né? Nosso instrumento de trabalho é a luva. Muitas vezes a capoeira é a perna, é o braço. Não se usa luva, mas se usa a mente mais do que qualquer coisa. A estratégia é muito mais do que a força, né? Você tem que ler o pensamento antes da pessoa para ter aquela base de chegar antes. Então é bem complexo, né? É muito mais do que o pessoal da mídia expõe. Muito mais. Então hoje o cara, para iniciar, até chegar no ponto de ser vou ser um lutador, vou realmente enfrentar uma luta profissionalmente, é um caminho árduo a seguir? Bastante árduo. Hoje ainda é mais árduo ainda porque antigamente, há 10 anos atrás, vamos supor 15, tinha pessoas corajosas, né?
que entrava com a cara e com a coragem. Então hoje não existe isso. Hoje, para você ser um lutador completo, você tem que dominar uma arte e dominar um pouco de cada outra que você tem necessidade. Não tem como você ser um lutador que domina uma arte só e sobressair, né? Hoje, por exemplo, tem pessoas que trabalham para dar um suporte para a gente que é lutador, que ele fica na frente da televisão, vendo quantos golpes a pessoa luta com você dá ao mesmo tempo, como que ela anda, se ela anda de lado, se ela anda para frente, se ela só anda para trás. Então, assim, ficou como o esporte futebol, que é um grandioso aqui no Brasil. Então você tem estudioso todo analisando. Sentado ali só para te entregar. Fala só, fulano dá tantos golpes, você tem que fazer isso, isso e isso, para anular. E antigamente não, antigamente era cara e coragem. Né? Um não conhecia praticamente o outro e vão lá. Saber, vão acabar com isso logo. E hoje não tem isso. É por isso que eletizou bastante, né? Separou bastante. Com certeza. Hoje, antigamente, a gente tinha atletas que, por causa da vontade, tinha mais chance de chegar, né? Hoje está um pouco mais elitizado. Quem tem as possibilidades de fazer, de estudar dessa forma, costuma chegar mais rápido. O cara for mais disciplinado nisso aí. Total, com certeza. Total. Que eu posso estar enganado, mas a arte marcial, a primeira coisa que o cara tem que ter é mentalidade de vencedor, né? E de disciplina para chegar lá. Na verdade, quando ele é incluso, né, a sociedade luta, seja ela qual for a modalidade, a primeira coisa que ele tem que trabalhar é a mudança mental. Porque ele já pisa, a gente chama de dojo, que ele tá também a gente chama de dojo. Para quem luta, aquilo é sagrado. É um chão sagrado. Ele tem que cumprimentar para entrar, ele tem que seguir regras, que é cumprimentar o professor mais velho, o aluno mais velho até o... Ele cumprimenta o mestre, vem até o aluno mais novo. As regras são maiores do que qualquer soco que você dá. Respeito. Entendeu? Até chegar a dar um soco, um chute, a subir naquele ringue, você já se transformou. Aquela pessoa que chegou ali naquele momento para pedir um auxílio das lutas, um socorro, muitas vezes, né? Ele já está preparado para ter essa mutação total. Total. É como se te fizesse uma lavagem cerebral. Ali você tem que estar pronto para você. Na sua primeira luta, isso tudo passou pela sua cabeça? Desde o início até você chegar ali no... Não. Não passou? Não, porque na capoeira eu ia para as rodas e numa época da minha vida eu achava legal, porque como eu dava saltos, trem, eu saía dali pensando assim, não, vou pegar uma gatinha bonitinha que tá ali me olhando. Era para impressionar. Era uma coisa mais oba-oba, né? Uhum. Não tinha isso. Eu fui encontrando isso a partir de um momento que o meu mestre também me colocou. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, o meu mestre já treinava. E ele treinava escondido, porque o mestre de capoeira não gostava. E é o mesmo mestre meu de capoeira, é o meu mestre de jiu-jitsu. Através dele eu aprendi isso. O primeiro contato que eu tive com ele na casa dele, ele chegou na casa dele e falou comigo assim, ó, ali tá a geladeira, aquela ali é minha mãe, aquele ali é meu quarto, onde é que você vai ficar, eu tenho que tomar banho rápido e namorar. E aí a irmã dele veio saindo assim do banheiro, de toalha, passou por mim, oi, tudo bem? Aí ele, não liga não, que aqui é assim, que vem capoeira isso toda hora. Aí eu sentei no quarto dele, vi umas medalhas penduradas na cabeceira da cama dele e comecei a ler. Aí pensei comigo assim, vou tentar fazer isso aqui, né? Medalha bonita, vou tentar. Pegar uma pra mim, conquistar uma dessa pra mim, né? E aí ele começou a dar aula para 4 alunos aqui em Pedro Leopoldo. Numa casa, numa garagem da casa. Ele era a primeira faixa de jiu-jitsu. E eu começava a ir com ele. Né? Eu estava nos tempos livres, eu ia lá.
Eu até brinco, eu falo, "Senhor, na pandemia eu tinha que ganhar dinheiro com esses bonecos aí. Porque eu era igual boneco. Eu não treinava, mas estava esperando ele dar aula, ficava observando, e quando faltava alguém, ele me colocava lá para as pessoas fazerem os movimentos de mim, mas não me ensinava. E a primeira oportunidade que eu tive de treinar jiu-jitsu foi dessa forma. Um dia ele, eu vou dar aula aqui na academia agora, você vai treinar. Eu falei, beleza. Aí ele deixou eu treinar, eu comecei a treinar jiu-jitsu. E esses primeiros contatos com essa disciplina foi através do jiu-jitsu. Porque a capoeira antigamente não tinha esse lado de disciplina. Ela tinha muita visão. Ela era mais cultural do que realmente... Mas não tinha essa coisa de você tem que alimentar bem, você precisa fazer isso, você precisa... Ou tinha, mas eu não tinha acesso. Eu vim ter acesso a isso a primeira vez que eu treinei jiu-jitsu. Aí você foi ver que não era simplesmente entrar lá e... Eu não podia comer um prato de arroz e feijão igual eu gostava. Vou lá dar 3 saltos mortais. Não é. Entendeu? Então assim, aí de lá para cá eu vim lapidando a minha mente. E o que me fez realmente gostar e amar o jiu-jitsu foi a forma que eles me agregaram. Te abraçaram, né? Cheguei um dia, meu professor me levou num lugar lá em cima na Praça da Bandeira. Lá chama Avenida Bandeirantes e a academia chamava Bandeirantes. Cheguei lá um dia, meio-dia, num treino, um médico, um advogado, um policial, não sei de que, um fulano, todos eles me trataram como se eu fosse um do meio. Não me olharam se eu era filho de quem ou quem era, queria treinar jiu-jitsu. Se era preto, se era... E isso aí me fascinou. Falei, pô, que bacana. Porque o tratamento meu aqui em Pedro Leopoldo, com pessoas dessa forma, eu vejo que eu era retraído. Pô, não posso conversar com fulano ali que é estudante de medicina. Ele é advogado, o cara ali e não era é filho de fulano. Gente, não sei se na sua infância... Tem muito ainda. Eu acho que até hoje em dia a gente tem. Eu acho que tem também. Então era assim. Mas na verdade, era eu que era retraído. Hoje eu chego em qualquer lugar, não pelo o nome montanha, mas porque eu aprendi que não tem isso. Bom dia, boa tarde. Isso é universal, né? Com certeza. E eu só comecei a reparar isso através do jiu-jitsu. Tanto que antigamente tinha aquela gira assim, vão bater nos boy. E boy pra mim era nem que tinha dinheiro. Era o cara rico. Aí, lá na Bandeirantes, um dia, meu irmão, tem uns boy lá, não sei o que, hoje nós vamos bater neles. Aí eu falei assim, se vocês for bater nos boy que treina comigo, você tá errado, vocês podem preparar, meu irmão, porque os boy batem mais, meu irmão. Você é bobo, meu irmão, vai. Então, vai, cara. E aí foi me disciplinando. Sabe, eu chego nos lugares, vejo. Algumas pessoas hoje já não me vê assim, ficam olhando. E antigamente me olhava, eu já ficava meio assim, né? Querendo, pô, fulano tá me olhando por causa de quê? Mas você vai vendo que você começa a ser uma figura diferente. Que destaca no meio das outras. Pô, quem tem a orelha quebrada, esquisita, feia, não tem. Então a pessoa às vezes te olha por causa disso. Ou te olha, por exemplo, hoje quem tem essa TV privada sempre me vê. Eu tenho um atleta que está a gente tem um atleta lá na estrutura nossa, que está quase disputando um cinturão pelo Jungle Fight, né, que é um evento hoje, uma ponte para o UFC. Sim. Né? Qual que é o nome dele? Daniel Bulldog, o apelido dele. Então, ele é nascido aqui em Pedro Leopoldo, é um menino aqui, todas as raízes aqui, e a gente passa toda hora no canal Combate. A gente entrando ali no octógono e tudo. Então, algumas pessoas devem ver isso e me ver ao vivo, pô, fulano lá. É o cara, né? Por incrível que pareça. Você acaba criando uma representatividade no seu bairro, né? Aquele menino que você entrevistou aqui, que manda você mandou lá, Cristiano. Eu sempre via, pô, Cristiano, cara, o cara tá ali e tal. Aí um dia eu vi na academia um bicho. O cara nem sabe que você gosta dele. Você olha assim, mas como eu não era santo, né? Gostava de brigar, mas ele que tá me olhando, tem que botar respeito. Ele é diferente, ele é um jogador de futebol, ele já olha quanto os olhos.
Pô, e aí, sempre me tratou muito bem. Não, cara humilde pra caramba. Espetacular. Humilde demais. Cara espetacular. Inclusive, por exemplo, tem uma atleta da nossa equipe, um atleta que trabalha com a parte física do Cristiano. Ele chama Arthur Felipe. Ele falou. Cara excepcional, faixa preta de jiu-jitsu. Né? Começou uma caminhada comigo. Hoje ele tá lá pra Califórnia. No Texas. Tá no Texas. Pela luta? Pela luta. Trabalhando, dando aula de jiu-jitsu. Você falou que viajou para fora do país. Você foi pela luta? Fui pela capoeira. Pela capoeira? Fui para ficar na Polônia, mas cheguei lá, tava 18 graus abaixo. A montanha congelou. Fizemos um evento, e aí o irmão do mestre Boca de Peixe, que é o mestre Porquinho, falou comigo: você vai ficar estadia comigo lá na Alemanha até dar uma melhorada nisso aí. Aí nesse vai e vem, fiquei lá 2 anos, para 3. Né? Vim aqui uma vez, já voltei, fiquei. E através do jiu-jitsu, eu fui lá em Dubai. Lá fora tem mais reconhecimento do que no Brasil? Das artes marciais? Sinceramente, eu não acho que a palavra é essa, reconhecimento. Né? Porque o que acontece? Lá eles têm as possibilidades que nós, infelizmente, não temos. Dá mais oportunidade, vamos dizer assim. Então. Na verdade, o poder financeiro deles e a doutrina que eles têm transforma isso em mais consideração, vamos supor. Sim. Né? Mas, é igual eu te falei, achar a palavra certa, que lá é mais valorizado, tudo lá é mais valorizado. Você saiu vamos supor, do nosso continente latino aqui. Sim. Você saiu do Brasil, você é mais valorizado financeiramente. Sim. Visivelmente, em termos de tratamento. Porque você é alguém que está sendo exportado. A sua qualidade está sendo levada. Entendeu? Você não é alguém que está caindo ali de paraquedas. Se alguém te trouxe para o país dele, é que você está levando algo de bom para eles. Então você jamais vai ser maltratado. Sabe? Foi o que eu observei lá. Sim. Todos os lugares da Europa. 2 lugares na Ásia que eu fui. E em Dubai, brasileiro, nego, bate continência. Mas sabe que você está levando algo que é o melhor. Assim, algo que eles não têm, você está trazendo. Com certeza. Você está levando no balde para entregar. Portanto, que é o próprio UFC, né? Sim. Essa gaiola era extremamente dos Gracie. Era. Porque começou tudo, praticamente. Primeiro Ultimate Fight, etc. Era tudo. Venderam a marca, né? E veio a ser isso aí. Que é hoje o combate, né? Mas ainda, as pessoas que não acompanham isso, o maior foco de luta é no Japão. No Japão? Os americanos estão ganhando esse campo. Mas eu imaginei que era nos Estados Unidos. Disciplina e evolução. Japão ainda. Japão. Os melhores eventos que teve dessa categoria que é hoje nos Estados Unidos foi o Pride. Pride é da sua época. Deve lembrar. Quando o Rickson foi campeão de muita coisa. As regras também eram bem diferentes, né? Valia muita coisa que hoje protege o atleta. O atleta tem menos lesões, né? Principalmente cerebrais. O atleta tem muita lesão cerebral. Muita o boxe, pancada, né? O boxe. O próprio MMA antigamente podia chutar a cabeça no chão, podia dar ajoelhada, cotovelada, hoje não pode. Né? Hoje as regras mudaram muito. E, por exemplo, é uma coisa que hoje vem ganhando o mundo. Ainda está pequeno. Ainda está pequeno. Por quê? Porque esse menino que cuida do Cristiano, ele está lá uma temporada nos Estados Unidos e me falou dessa última conversa que a gente teve. A cidade que ele está no Texas, ainda para outros lugares, nem nunca ouviu falar de jiu-jitsu. Então tem um conteúdo para mais... Tem um espaço muito grande para crescer aí. Se lá, que é a América, que todo mundo quer ir, que é Estados Unidos,
Na Alemanha mesmo, por exemplo, quando eu cheguei, jiu-jitsu não era nem falado. Nem sabia no final da fronteira. Entendeu? Então você imagina o campo que vai ter para as artes marciais ainda dessa forma, né? Mistas. Que a gente fala de MMA. Sim. Porque as outras artes já é difundido em qualquer lugar que você for no mundo. Karatê. Jiu-jitsu. Nas próprias Olimpíadas você vê muito, né? Que se fala muito dessa... judô, que mudou muito. Para ficar competitivo, você viu que eles não podem dar a queda que pega na perna. Sim. Então isso tudo a gente vem trabalhando isso, né? Pro MMA. Hoje todo mundo quer lutar MMA. Por isso que algumas artes marciais você não escuta mais falar. Porque hoje o atleta quer ali, já quer estar dentro. Já quer iniciar no assim, auge e não funciona. Aquela câmera ali hoje é o foco. Então, para mim chegar naquele foco, tem que ser o MMA. Aquela sua arte própria já não te dá essa possibilidade. Sim. Só no karatê ele não vai aparecer. Mas é uma arte fora de série. O judô, chega uma hora no jiu-jitsu que você tem que aprender ele, porque ele começa em cima, você tem que aprender a queda, você tem que aprender a cair. Você já aprende, mas não é tão intensa, porque você tem as 4 qualidades, né? Vamos supor. Hoje até que eu não vou te falar que você consiga ter professores dessa forma. Sim. Aqui em Minas ainda você acha. Por Rio e outros lugares eu não posso te falar porque eu frequento só para lutar. Mas o jiu-jitsu tem 4 partes, né? São a parte de cima, que é igual ao judô, que a gente chama de queda e tal. Tem a parte de rolamento, que é de chão, você tem que aprender, que vem também quase do judô. E tem a parte dos golpes do chão. São os estrangulamentos, as torções, etc. E tem uma parte do jiu-jitsu que chama Atemi. E são poucas as pessoas que conhecem. Ele tem kata igual ao karatê, ele tem soco, ele tem chute, ele tem passada, ele tem tudo isso. E, por incrível que pareça, em Minas Gerais tem academias que difundem isso até hoje. Para você ser um faixa preta da Federação Mineira, você tem que passar por isso tudo. E é uma coisa que todos os atletas mais novos hoje querem eliminar de cara. Já não quer passar por isso. Quer ir direto pro... Já são corajosos, já querem tomar o soco, mesmo sabendo que tomar um soco sem saber adquirir aquele soco para voltar bem, ele não quer saber não, ele quer. Então, porque assim, é um passo a passo, né? Principalmente o jiu-jitsu. O cara não vai chegar, vai lutar na primeira aula, né? A capoeira também. A capoeira, o primeiro passo dela é tirar a sua timidez. A capoeira, o primeiro passo dela é tirar aquilo que você tem tímido. Eu sou tímido. Sim, sou fechado nisso. Você tem que cantar. Você tem que falar na aula. Você tem que saber nomenclatura para você passar de corda. E isso vem em toda a arte, todas as artes. Por exemplo, hoje no ateliê, nós temos 2 artes só no projeto. Né? No projeto a gente tem 100 crianças, entre manhã e tarde. A gente começou com 20. Nossa. A gente fez uma mesclagem com 20. E o projeto só funciona com essas 2 artes. Karatê, com o Sensei Hélio, e jiu-jitsu comigo. Por quê? Porque lá no Curumim, no bairro da Lua, quando a gente começou o projeto, a gente trabalhava com uma prestadora de serviço que chama ACER, da Carismática. Sim. Juninho, não sei se você conhece Juninho. Então, a gente trabalhava através dele, Juninho, Thiago. Sim. E lá, quando chegou a pandemia, a gente tinha um trabalho focado e não voltou mais o trabalho, porque até hoje está voltando algumas coisas. Sim. Tem coisa ainda que não voltou. E aí eu falei com ele, quando puder estar tendo uma sala, nós vamos sentar, nós vamos trazer aqueles garotos lá que sentem falta da gente, e eu sinto muito mais falta deles. Você cria uma família, né? A arte marcial tem isso.
Arte marcial não, acho que no Brasil tudo que a gente faz, a gente envolve a família, né? Graças a Deus, nós somos muito afetivos ainda, né? Com certeza. E aí a gente hoje, o pessoal me pergunta, por isso que só tem as duas artes, porque elas já vinham funcionando. Lá, sim. E a gente tem a capoeira lá também no ateliê, mas não é um projeto. Porque agora que parece que ele vai conseguir uma licitação para o projeto, e aqui nessa sala vai funcionar o projeto. Vamos falar um pouco do seu projeto. Como é que começou esse projeto, no final das contas? Como é que foi essa ideia? A ideia foi o seguinte: como veio a pandemia, primeiro não veio a pandemia, vamos começar certinho para você entender. Primeiro veio a queda da gasolina, você lembra? É. Todo mundo nos postos. Uhum. E a vontade de trabalhar era tanta, véio, que eu saí de Dr. Lula de bicicleta para ir lá no projeto. E tinha dia que eu dava com a cara no portão. As profissionais que tinham que abrir lá não estavam lá. Só que é igual, por exemplo, eu aprendi com o meu mestre, hoje ele é mestre, ele era meu professor, que independente de quem vai, o profissional é você, não é? Sim, sim. Você que tem que estar lá primeiro. Então eu bati lá da minha casa lá de bicicleta. E os meninos iam. Muitas vezes a gente deu com o portão fechado. Fala, galera, beleza, vamos embora, então todo mundo. E aí comecei a falar com a galera. Falei, gente, mudar o pensamento das pessoas. Tem que ter mais responsabilidade com as coisas. Pegar o telefone, mandar. Hoje tem isso. Você imagina, eu pedalo lá da minha casa, venho aqui, mamãe está deixando de fazer um almoço para levar o filho aqui. Melhorou. Aí veio a pandemia. Ah, tem que usar máscara, tem não sei o quê, e eu vou te falar a verdade, eu sempre estudo o que está acontecendo para poder falar sobre aquilo. Eu não sou a televisão, amanhã tem que parar, não sei o quê. Como assim parar, né? Quem vai me dar o feijão, comida, como é que vai cair lá em casa, né? Então eu estudei muito sobre a máscara não era legal para mim que treino jiu-jitsu, porque estava dando muita desritmia e etc. Eu resolvi não. Falei, galera, vamos trabalhar não. Já que vai ter esse recesso aí. Todo mundo pensou que ia ser pouco tempo, né? E aí fiquei em casa uma semana descansando e pedindo a Deus que o que fosse melhor, ele faria. Essa época eu trabalhava na Pulsar, com o Hélio, né, na da Pulsar, e trabalhava nesse projeto. A academia teve que fechar, lá teve que fechar, e eu me vi perdido, porque eu trabalho autônomo, né, eu sou daquele meio, e eu nunca sempre quis ajudar e tudo, e falei, o que eu vou arrumar? Minha mãe é a mesma coisa. Novamente eu escutei a frase que eu te falei no início. Larga isso. Isso não é trabalho. Vai arrumar serviço, não. Você é formado e ajustador mecânico no Senai. Vai trabalhar na empresa. Eu, mãe, tá bom. Vamos deixar as coisas se acalmar aqui que eu vejo. Sou um cara que tem carteira de motorista de caminhão, dos trem. Eu tenho uma vazão para mim tentar. Tem saída para tentar qualquer outra coisa. Primeiro, Deus no comando. Depois, lembra uma vez que a senhora me sentou e falou comigo assim, você quer sair da Precon? Você pode sair, que arroz e feijão eu te dou. Mas vai tentar ser o que você quer. Agora eu preciso escutar da senhora só assim, ó. O arroz e feijão eu continuo te dando. Mas eu preciso que você tome uma posição. Grandão, na outra semana, Deus colocou 2 meninas na minha vida. São filhos de uns fazendeiros do lado da minha casa que criaram, minha mãe foi criada com isso, eles ajudavam meus avós, etc. Comecei a dar aula de personal para elas de Muay Thai em casa, para as duas. E aí nunca gostei de celular, mas falei, vamos lá. Comecei, fizeram o Instagram para mim, eu comecei a postar uns vídeos, algumas coisas.
teve uma parte da pandemia que eu não estava descansando nem de domingo. Não tinha tempo mais para mais nada. Mais nada. Mas antes de tudo isso, velho, eu comecei a ajudar. Mãe, eu recebi de fulano, vou te dar uma cesta, senhora. Ajudar alguém. Só pede para rezar para mim. Não precisa nem falar nada. E assim, grandão, tá até hoje. Hoje no ateliê, eu consigo ajudar 5 famílias todo mês. Não Montanha que ajuda. As pessoas, meus alunos que pagam em dia, eu faço isso através disso. E cada dia, velho, tem sido mais grandioso a minha vida. Através da luta, através disso tudo que aconteceu que eu estou te falando, eu acordo todo dia com perseverança, com vontade de vencer aquele dia. Porque cada dia é um dia. Né? Tem dia que chove muito, tem dia que foi igual ontem, o calor de matar, mas eu estou ali pronto porque Deus está para fazer naquele momento. E através de mim e do esporte que eu defendo. Não critico nenhum esporte. Tem vários professores aí que não têm a metade da minha vivência e se titulam mestre. Tá? Eu não sou mestre. Eu sou corda roxa de capoeira. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Sou croang preto de muay thai. E tenho 3 lutas de boxe, né? Já para me profissionalizar. Sim. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu só tenho uma estrada para seguir. E é o que eu te falei. Através disso, surgiu o ateliê. Eu juntei o dinheiro para isso que acontece hoje. O primeiro contato que eu tive com esse projeto, eu estava dando aula numa praça, o professor de karatê passou. Aí eu gritei: ô, fulano, vem cá, corre aqui. Diz que a pandemia está acabando, vamos arrumar um lugar para nós dois entrar. Vão. Aí ele: uai, vão. Acho que nem ele acreditou. Falei: velho, calma. Mandei uma mensagem no grupo dos meus alunos, falou: galera, Deus me colocou líder, não foi à toa. Pode ter calma que ele está preparando o melhor para nós. Grandão, eu me relacionei com uma menina há 7 anos atrás. Ela estava terminando um casamento. Eu conheci ela e eu fui e falei: velho, eu corro de mulher. A primeira coisa que minha mãe falava para mim: velho, corro de mulher. Igual que pastor Cláudio fala hoje. A figura do mal tá ali, você, ó. Foge. Eu era assim. E brincando, conversando, foi a única mulher, tirando a mãe da minha filha, que me levou um dia na casa dela. Pois na pandemia agora, eu encontrei com ela novamente, né? Se separada. Conversamos e tudo. E eu falei com ela: da outra vez não deu certo. Eu me decepcionei com o que estava acontecendo com a gente. Ela: não, calma, vai dar certo e tal. E eu pensei assim: pô, vou fazer tudo para não ficar aqui em cima. Ela mora aqui em cima. Eu tenho uma filha, tenho que levar na escola. Para que eu vou levar ela lá para Dr. Ronde? E fiquei, falou: Deus, podia iluminar uma sala aqui, um trem. E cara, não sei se você conhece Valdir Capoeira, que ele trabalhou na Rússia também. Conheço. Então, ele teve onde é o ateliê hoje, ele teve um supermercadozinho. Eu sempre passei ali e olhava, cara. Você acredita que um dia eu tô passando, meu pneu furou na frente do ateliê? É propósito de Deus mesmo, não tem como, né? Aí eu olhei assim pro lugar, falei com a dona, a menina tá falando: ô dona, essa sala aí tá fechada desde que de Valdir. Ah não, aqui já foi um bar, mas bar eu não quero não. Se quiser lugar pra bar, eu não quero não. Falei: ô, eu tô precisando resolver um negócio ali em Belo Horizonte, eu lá e treinar. Eu vou aqui, eu procuro a senhora aqui de tarde. Aí quando eu falei com o cara do karatê, ela é tia da minha esposa. Ó. Falei: velho, é pra ser. Tinha que ser. E lá tinha um palco de uma igreja, era uma igreja evangélica também depois. Conversamos, falei com ela: ó, eu juntei dinheiro. Não, eu tava com. Eu juntei dinheiro na pandemia aqui, ó. Eu tinha uma 600, uma Kawasaki 600, verde. Só que eu gosto muito do Racionais. E o Racionais entra com a preta e amarela no palco. Eu já tinha procurado a moto, eu já estava com dinheiro para comprar ela. Quando eu conheci essa menina, quando eu vi essa menina de novo, eu ficava. Quando eu ia para uma menina, eu virava amor. Quando eu
brigava com ela, eu virava a moto pro lado de cá. E quando aconteceu isso no meu pneu furar lá na frente, eu falei, velho, não tem moto mais não. Peguei, coloquei ela na minha gaveta e falei assim, só quando Deus falar assim, hoje você tá mais ou menos, eu vou te dar outra. Mas o propósito é outro. No outro dia eu falei com a menina, conversei com ela, que o intuito de alugar lá era para isso. E uma semana depois, ela não quis mais, eu não briguei. Conversei com minha mãe, deixa eu te explicar um negócio. Você é um cara que gosta muito de entender as coisas. Essa menina veio só para te arrastar para lá. Só para mostrar o caminho. E assim eu fiz, grandão. Começamos o projeto. Hoje vai fazer 3 anos que a gente tá lá. Tem fotos das paredes. Começamos o projeto só contatando. Hoje tem esse contingente que eu te falei, fora os alunos que eu tenho lá. Passageiros que entram. Entendeu? Tirando o projeto da estrutura mesmo. E da seguinte forma. O aluno entra uma temporada, a temporada é de janeiro, de 5 de janeiro até dia 20 de dezembro. No projeto, ele não pode pintar cabelo de 3 anos até os 16 anos. Porque tem alguns que não cumprem o que tem que ser cumprido e, infelizmente, acaba tendo que sair no final do ano. Né? A gente tem que desligar ele, porque a gente tem metas. Não metas da pessoa ser atleta. Sim, sim. Não. Metas. Escola. Disciplina. Ser um bom homem no final das contas. No final das contas, ser uma pessoa melhor. Ser humano melhor. Ser uma pessoa melhor. Ser humano melhor. Que é a primeira intenção do projeto, né? A gente tem essas metas, né? Então, o que acontece? Não pode cortar a sobrancelha, não pode pintar o cabelo. As notas a gente está sempre olhando, porque ficou difícil agora, né? De falar que o aluno não toma bomba mais na rede pública. Então ficou difícil de você cobrar alguma coisa. Sim. A meta nossa era ter uma escola para ajudar a fazer o dever de casa e etc. A gente não colocou isso lá, porque na época da pandemia não podia ter esse contato, então a gente dava só as aulas e ia embora. Mas esse ano a gente já tem um contato com o Juninho. O Juninho ensinou, você sabe quem é? Sei quem é. Crianças nossas lá vai estar fazendo, foram selecionados para fazer o projeto dele de computação. Bom, bacana, 6 meses com certificado e tudo, né? Através dele, nos procurou, perguntou se tinha como ele ajudar. Dessa forma, tem, com certeza, agregou. A gente tem uma escola de inglês. No projeto? Que vai começar a vigorar agora, a partir de fevereiro, nesse próximo ano agora no projeto. 2 aulas semanais, mas da mesma forma que eu te falei. Para você ser ajudado, você tem que querer ser ajudado. Eu não posso pegar, ele é bagunceiro na escola. Vem cá que eu vou te ajudar. Não, ele vai fazer bagunça aqui também. Não tem como. Mas Ah, não, ele é bagunceiro. Fiz uma entrevista com ele aqui. Você tem vontade de ser alguma coisa? Ah, eu tenho vontade de lutar, eu quero ser isso aqui. Começou bem. Ah, você tem vontade de lutar? Não, eu tô vindo aqui lutar porque lá na escola eu sou chato, eles mandou pra cá. Ele não vai melhorar. Ele não quer melhorar, né, para começar. Existem exceções, né? Eu tenho que acreditar nele na primeira instância. Por isso, a gente tem uma seleção, a criança vai ficar aqui esse mês. Se ela não supriu o mínimo que tem que ser, não adianta ela ficar comigo não, que ela vai atrapalhar quem está ali. Então a gente tem essa visão. Para ser ajudado, você tem que... A pessoa tem que dar algo a mais também, né? Tem que ser. Por quê? Porque só assim eu consigo pessoas que me ajudam. Sim. O nome Montanha é fictício, é um nome. Ele não anda sem você, sem fulano. Eu dou 5 cestas do ateliê, mas se eu for te falar no mensal ali, aluno meu trouxe uma, fulano trouxe outra. Assim, quando eu olho, eu dei 15. Mas o compromisso meu com 5 famílias.
Quando alguém me fala, eu falo, se aparecer, me deixa aqui seu endereço que eu vou lá e levo. Mas a partir do seu nome e do seu trabalho, entendeu? Aparece muito mais. É o que eu acabei de te falar. Não teve uma vez que eu julguei na internet assim, fulano, esse aqui são as crianças que vão lutar, eu preciso de que me ajude na inscrição, tem alguém que pode fazer isso? Meia hora depois, eu tinha que jogar na internet, gente, obrigado, já proporcionaram, já deu, não precisa mais não manda mais nada no meu Pix, por favor, porque já deu, as crianças já vão. Então isso para mim é respaldo. Confia no seu trabalho. Eu não quero nunca perder isso. Para uma criança entrar no projeto hoje, assim, eu quero botar o meu filho hoje no projeto, o que eu preciso fazer? O que acontece? A pessoa vai lá, leva o filho, a gente faz um teste, né? Ele faz uma aula ou do karatê ou do jiu-jitsu e a gente faz aquele teste nele que eu acabei de falar para você. Teórico conversando, prático lá na luta, no jiu-jitsu ou no karatê. Não forçamos ele a fazer os dois. Ele faz um, se ele não se identificou, ele vai lá. Se ele gostou dessa aqui, beleza, vamos lá, vamos fazer. E tem um mês para ficar com a gente lá. Nesse final desse mês, eu vou lá e sento com os pais, com a mãe e falo, ó, seu filho tem isso, tem aquilo, a gente vai conseguir agregar ele, vocês vão querer? Porque o projeto não é social. Sim. O projeto é um projeto cooperado. Por exemplo, a minha mensalidade normal é R$120 de jiu-jitsu. A criança paga R$50, ela só pode treinar aqueles 2 horários que tem para ela. Entendi. Entendeu? Entendi. E o que acontece? Esse dinheiro que é do projeto, ele é para manutenção do espaço e para o espaço e para quando uma criança dessa tiver necessidade. Aí eu quero lutar, mas eu não tenho condições de pagar a inscrição ou de deslocar, eu uso esse dinheiro para isso. Entendi. Entendeu? É uma forma de patrocinar também aqueles que... Com certeza. É uma coisa que fica em caixa, né? Sim. Precisou, a gente usa. Para essa necessidade também. A gente manipula. Como eu te falei, eu conheço ele. Eu sei que ele, na casa dele, não tinha condições de ele tomar um café. Eu tenho coisa lá que eu posso dar para ele alimentar antes dele treinar. E a pergunta, fulano, lá na sua casa tá como que tá? Ah, tá assim. Eu vou lá e vejo como é que tá para ajudar. Esse é o principal da coisa, né? Com certeza. Ajudar o ser humano, né? Mas ao mesmo tempo, tem filho de pessoas lá que tem empresas e etc. Sim, sim. Ele podia pagar os R$120, mas não paga, ele é do projeto. Entendi. Por que ele vai pagar R$120? Ele é igual a todo mundo. Né? Igual todo mundo. E é o que eu acabei de falar. O mais legal é isso. É se você conviver com isso. Ah, mas fulano tá no projeto, tá tomando o lugar do meu filho. Quem falou isso? Tem isso, né? Ele passou pela mesma triagem do seu. Por quê? Ah, fulano é empresário, tem um filho no César. Seu filho tá no César. É uma forma de incluir, de inclusão também. Né? De perder aquilo que a gente falou no começo. Ele vai ter que ter a humildade de, quando um amiguinho debater nas costas dele, ele falou, vamos em tal lugar, ele olhar no bolso dele e falar, não. Meu pai me deu isso aqui, se eu for lá agora, eu fico o resto do mês sem ir nos outros lugares que eu gosto de ir. Isso, para mim, foi eu procurei colocar no projeto o que me fez crescer. Esse meio entre quem pode e quem não pode, e quem também acha que não pode. Porque poder ele pode. Todo mundo pode. As escolhas que às vezes são diferentes. A forma de você conduzir seu filho, de conversar com ele, é que vai mostrar para ele se ele precisa dessa xícara ou se ele quer comprar um copo térmico, igual os outros compram, para falar que tá na mídia, que a mídia agora é um copo térmico, né? De R$100. Né? Para me falar que eu tô... de R$10 faz o mesmo serviço. Entendeu? Para isso que eu tentei fazer isso no projeto. E nós somos 5 pessoas que formou o ateliê.
uma menina que chama Carla, ela é da Guarda Civil, é formada em Sociologia. Um rapaz que chama Ramon Malaquias, que toma conta dessa parte teórica e burocrática toda. Um cara super inteligente. O Franklin, que é um professor de criança, né? Hoje está se formando em Educação Física agora. O Hélio, do Karatê, que é formado em Educação Física, está fazendo pós-graduação agora. Começou o Karatê com 35 anos, 33 para 35. Hoje é faixa preta, então excelente prova que trabalho. Não tem idade para começar, né? E ele começou no coisa mais incrível, ele começou no projeto do Bairro da Lua, não estudava, não fazia nada. O Karatê mudou a vida dele, da esposa, que a esposa hoje também estudou, quando ele virou uma professora, né? E começou tudo através do filho que estava no projeto. Olha que coisa maravilhosa. E eu, que conheci ele como criança. Quantos anos você tem? 14. Eu conheci ele, tinha 14. Olha como é que é a vida dele. Ele namorava perto da minha casa e eu vi ele andando assim. Eu conto isso para ele hoje. Vi ele andando e falei, velho, quero ser despojado igual aquele cara ali, ó. Cheio de... todo andando, tá. Falei, velho, mas aí a vida transformou volta, né? a gente, né? Olha onde é que a gente tá hoje. O cara que eu admirava, porque namorava na minha casa, saída, um cigarro, na época o povo nem fumava direito, mas botava no dedo. A única coisa que eu não quis foi fumar. Uma coisa que pra mim faz sentido. Mas vou te falar, velho, maravilhosamente o que Deus transformou lá no espaço que a gente tem. E todas as pessoas que agregaram, pai, mãe, tios, pessoas que hoje, igual eu te conheci, se você tiver alguém, pô, procura Montanha lá, que agrega. Não, eu vejo você como referência, porque todo mundo que eu saio comentando, não, Montanha é gente boa demais, o cara conhece mais da conta. O Luiz mesmo é um cara que tá lá de longe, mas Luiz, tem um aluno assim, se assado dele, eu vou ajudar você, pode ir lá. Então, todos os meus alunos agregam. Quando eu vou fazer um tipo de coisa desse, meus alunos agregam. A minha mãe, sempre, quando começou o projeto, mãe, os meninos vão para tal torneio, então tem que fazer sanduíche, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso aqui. Se preocupa já. Mas não é piquenique não, você não sei. Mas os meninos... Tem que comer. Você lembra quando você ia para capoeira sem comer? Porque é a história que eu tenho, né? Tinha lugar que meu mestre, velho, vocês não vão almoçar, não? Aí nós falamos, não, nós vamos treinar um salto ali, que é porque nós estamos querendo chegar no batizado saltando e tal. Mas na verdade, não tinha o que eu comer, e esse amigo meu, Leco, nós não tínhamos, nós tínhamos dinheiro só para pagar o ônibus que ia levar pro evento. Hoje é diferente, Canadão. Hoje eu não deixo ninguém passar por isso perto de mim, não. Não é meus atletas, não. As pessoas em volta, né? Por exemplo, tem uns pessoal que mexe com porcaria que passa lá na frente, às vezes me pede R$2, não sei o quê. Eu não dou R$2, não. Mas eu tenho sempre lá um biscoito, alguma coisa que tal. Eu falo, velho, se você quiser comer, eu tenho ali. Às vezes eu tenho uma mesa lá com fruta. Vai, velho, quer pegar uma banana? Não tem, pega. Entendeu? Porque na situação que a gente tá, ninguém quer ficar na situação que esse pessoal tá. Ninguém quer. Nós estamos, vamos supor, você é pai, eu sou pai, e eu sou mais pai ainda daquela galera que está ali. Tem muito filho aí. Então, duas coisas que eu prezo é alimentação e material escolar. Agora, quando começa a escola, em vez de eu pedir meus alunos apoio para inscrição, eu peço apoio para... Velho, fulano, não sei quem está precisando de um caderno, você pode dar? Porque as pessoas me falam, ó, quando você tiver de ajudar alguém, que eu puder, me fala que eu vou dar. Sim, sim. Aí eu vou lá naquela pessoa. Ó, fulano, eu preciso de um caderno. Nunca levo um caderno só. O que eu mais gosto de nós brasileiros a gente dá aquilo que não tem no final das contas. Nunca leva. Quando eu peço um caderno só, geralmente o cara leva o caderno, um caderninho, um estojo
um lápis, uma borracha. Ainda faço, não da próxima vez eu trago um pouco mais, que não deu pra trazer tudo ainda. Assim mesmo é a fala. Então, esse meio que eu vivo, eu amo. Eu amo. A única coisa que eu posso te falar com certeza que é prioridade para mim, tirando isso, é minha mãe. A minha mãe está em primeiro lugar na minha vida de qualquer coisa. Deus primeiro. Sim, sim. Mas aqui embaixo, se eu estiver tomando aqui agora, no seu programa, nós estamos tomando chá, se alguém chegar e falar, sua mãe teve isso, velho, obrigado. Eu saio agora. Eu saio agora. A prioridade é ela. A prioridade na minha vida é minha mãe. Se alguém um dia eu estiver num programa de audiência milionária, mundial, alguém me perguntar assim, quem que você quer conhecer na sua vida que é referência para você? Eu falo para buscar minha mãe na hora. Na hora. Minha mãe era mulata de samba, era uma mulher maravilhosa, linda. Quando eu perdi minha avó, que era a referência da minha vida, que foi o que você falou, como que eu fui parar lá no exército, meus tios bebiam muito, jogavam as comidas fora, mandavam nós comer quando a gente chegou em casa. E o que acontece? Minha avó sempre falava, você vai ver, esses meninos vão crescer, esse aqui vai ser um soldado do exército que você vai ver. E é o que eu te falei, né? Por exemplo, eu dançava muito, por isso que os meninos do Mega Dance, os caras me conhecem. E eu conheci uns primos meus do nada em Belo Horizonte. E para mim servir exército, eu tinha que dar endereço de lá. Pois eu peguei exército e os meninos de lá não pegou. Não pegou. Queria pegar e não pegou. E eu falei, velho, olha a chance que Deus está me dando de dar minha avó tudo que ela falou. Quando eu perdi ela, velho, eu me senti um cara... vazio no momento. Não, totalmente sem. É o que eu penso hoje, né? Eu trabalho isso na minha cabeça, que eu acho que um filho que perde a mãe, o cara tá num abismo, velho. Não tem mais cipó, não tem parede, não tem nada para te segurar. Né? Queda livre. Entendeu? A única coisa que vai te ajudar, se você tiver uma esposa realmente que te trate como homem, né? Que não é aquela esposa que quer ter tudo que uma tem porque foi na casa de fulano. Sim, sim. Aí eu acho que vai agregar, porque, velho, é toda a minha referência. Ela largou tudo e bebia, grandão, bebia no trabalho, bebia não sei na onde, bebia não sei na onde. E um dia Deus botou uma família, levou ela pro AA, mas a conversa da mulher com ela foi assim, seus filhos vão crescer, velho. Tem muitos filhos que estão se perdendo. Olha seus meninos. Pois a mulher que levou ela pro AA faleceu bebendo. Pode ser. Voltou a beber, caiu em contradição. Mas ela tá até hoje. Ela vai na Aparecida do Norte, volta com a mulher refeita a todo momento. A todo momento. Grandão, criou nós três. Meu pai nunca deu pensão, nunca deu nada. E ela sempre... na batalha. Sempre agradecendo as pessoas que ajudou ela quando ela bebia muito, que ela não desdeixava e etc. Entendeu? Então ela, se falar comigo, velho, tudo que... Quando eu fui fazer esse projeto, ela falou assim, pode fazer que vai dar certo. Só você botar o coração que você tem que vai dar certo. Então hoje eu chego lá, com 2 cestas, põe lá, ela entrega, eu chego com as outras 3 e entrego. A primeira coisa que ela me pergunta no mês é isso. Já fez? Você está fazendo o seu papel? Ou você já esqueceu que foi só quando você pediu? Eu não. Eu já nem espero. Eu já vou lá e as outras 3 já entregou já. Tem um lugar que eu não vou mais, galera. Tem uma casa que eu não vou mais, não. A dona, quando ela chega da hemodiálise, parece que eu vejo minha mãe sentada lá. Eu não vou mais. Coração dói, né? Ah, cara, a gente Sabe por que todo mundo me vê assim, pô, fulano é forte, fulano é isso, fulano é aquilo. Quando é perto da gente. Mas essa hora sim, velho. Um dia aconteceu comigo, eu vi minha mãe assim nela, eu falei, não vou voltar mais não. Tá boa? E, o corpo é forte, mas o coração é mole, cara, não dá pra segurar. Não, eu vou ajudar até mais que eu preciso, mano.
Mas eu saí de lá, sei lá, velho, pra baixo mesmo. Porque eu queria ajudar ela. Véio, fazer algo a mais do que... Queria, velho. Queria botar num carro, falar assim, velho... Vou curar, tem jeito de fazer. Não, quando ela me abraça, bicho, parece que... Toda vez que eu vou lá entregar, quando ela me abraça, parece que é o último. Ela me aperta tanto, cara, agradece tanto que parece que é o último. Você dói mais do que um golpe da luta. Nossa, fala não, velho. Aí eu fui e parei. Mas é igual eu te falei, meu, o projeto me trouxe isso de uma forma que você não acredita. E é o que eu acredito também, velho. E nada que eu tenha um propósito dele que não acontece. Propósito que não Deus. acontece. Ano passado eu lutei várias lutas. A única coisa que eu pedi a ele é que eu não me machucasse. Se eu tivesse de ganhar, seria por mérito do que eu estou fazendo. Deixei de comer isso aqui para bater o peso. Todas as lutas eu lutei até 100 quilos. Todas elas, um dia antes eu estava no peso. Um dia antes eu estava fino para focado. Todas as pessoas que me acompanharam nisso sabia que eu tava, não me chamava para sair, não me chamava para comer um churrasco, não, nada disso. Não caía na tentação, né? Não. Falei, velho, a forma de vocês me ajudar é essa. Me deixando me ser o que eu preciso. Entendeu? Alunos me perguntando se eu precisava de ajuda para chegar na inscrição. Para poder ir, 2 alunos meus, teve uma das inscrições que eu não tinha dinheiro, eles juntaram e pagaram. Mas eu não tinha dinheiro porque eu tirei para ajudar outras pessoas. Ele sabia disso. Quando foi falar isso comigo, me falaram, velho, nós sabemos disso, por isso que nós vamos te ajudar. Então, Grandão, nosso time está ganhando. E a gente vai continuar ganhando. A luta continua, né? Não dá para parar. É nisso que eu acredito. Isso é importante. Enquanto eu acreditar nisso, velho, eu tô ganhando. Antes eu achava que eu ganhava quando eu comprava uma moto grande, porque aí eu falava, pô, tá bem. Quando os outros valorizavam o que você fazia, é muito ao contrário. É quando você se sente bem. Eu acreditava que eu tinha que carregar. Para mim ter uma mulher, eu tenho que ter isso aqui. Pô, tem que ter. Então, tem que estar com dinheiro no bolso. Não tem. Não tem, velho. Você não precisa. Você não precisa. As pessoas boas estão do seu lado. Você tem que estar cercado de pessoas boas. Elas não têm pessoas nada, inteligentes. Pessoas... É só igual a gente mesmo. E que busca a mesma coisa que a gente, no final das contas. Com pessoas certeza. boas, pessoas que se valorizam. É o que eu estou te falando. Por exemplo, que bom que você conhece ele. Você pode atestar isso. Luiz é um cara excepcional, fora de série. Foi um dos únicos caras que, quando eu estava na Alemanha, ia na minha casa como se fosse filho da minha mãe. Minha mãe gosta dele num tanto que você não tem noção. E ele é cara espetacular. Independente da hora do dia, você procurar o cara, ele tá para te atender. Um cara muito sério. Muito simples demais. Tá para te atender a qualquer momento. Com certeza. E meu mestre, Boca de Peixe, né, que é um cara que... Ele chama Dani, né? É um cara que... O Dani, para algumas pessoas, ele é muito direto, ele é tipo Luiz. Mas para mim, como mestre, foi o cara divisor de águas. Eu precisava, né? Como aluno, esse Arthur que cuida do Cristiano, para mim também foi um divisor de águas na minha vida. É um cara extremamente inteligente, mas é um cara que essa xícara está aqui. Você passa aqui no meio, você achica. Mas o dia que é quente, cumprimenta. Então, é um cara que me fez assim, velho, eu vou gostar de um cara só porque me cumprimenta, não dá. Hoje ele não tá bem e passou. Amém, tá bom, bora, viu? Vamos dizer assim, né? Amanhã de volta, né? É um divisor de água na minha vida. Cara que me fez ver o jiu-jitsu também de outra forma que eu vejo hoje. Como aluno. Ele, meu aluno, me mostrando coisa que talvez eu devia mostrar para ele. E que bom, cara, que eu sou humilde, que eu percebi que em muitos momentos ele me ensinou mais do que eu me ensinei para ele. O Luiz e alguns outros que passam pela minha vida hoje. Hoje eu tenho um moleque que chegou no projeto de 14 anos igual ele, tinha 120 quilos. Hoje ele bate 94 para lutar. Ele chegou com 14 anos, não queria fazer nada. Hoje é um dos meus melhores amigos.
Ele convive comigo de 8 horas da manhã até 10 da noite, quando eu vou levar ele em casa. E assim, com uma conduta fora de série. A disciplina totalmente mudada. Hoje bate 94 quilos, vai lutar onde é que eu falar que assim, vão lutar, ele tô com você. Os pais e as mães falou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi a luta. É um menino extremamente diferente, é um menino que conversa baixo igual eu. É um menino que tem as atitudes como homem, protege a mãe de uma forma que você não tem noção. Você já parou para pensar quantas pessoas você recuperou para a sociedade nesse tempo de projeto e desse tempo de vida também? Não, porque, igual eu te falei, não sou eu. É um conjunto. É um conjunto. E, por exemplo, quando a gente se falou assim, hoje eu sou católico, mas eu vejo muito Silas Malafaia. Sim. Ele consegue colocar as palavras da Bíblia para me entender como se eu abrisse ela no capítulo. Mais simples você entender. Por exemplo, vou te contar, eu vim de coisa na cabeça. Podcast. Eu vejo assim, os caras famosos, eu conheço o Verdun, conheço uns caras da luta, eu vim o Rafael dos Anjos do UFC. Sim, sim. Eu sou dessa geração formado, faixa preta, pelo mesmo mestre que conheço, treinei, conheço foto, conheço tudo. Vejo eles no podcast, falo, que massa, né, velho? Aí, um dia eu vi Silas Malafaia falando, velho, quando você quer ser uma coisa, você tem que se ver nela. E eu sempre falei, um dia eu vou estar num negócio desse aí. Tem um moço que eu sigo, eu vou até trazer ele aqui em Pedro Leopoldo, ele chama Joel. Ele é da Velha Guarda do boxe. E ele falando no podcast, falando, pô, que bacana, velho. Cara ali na televisão, massa, né, no YouTube. Silas Malafaia falou esse dia, velho, eu me vi na câmera assim, igual os caras. Aí eu aqui hoje. Tudo é propósito. Nós dois aqui. Chegou a hora, cada um tem sua hora, não. Cada um tem sua hora. E uma coisa muito bacana que eu vi Cristiano falando aqui aquele dia, a renúncia nossa é muita. Muito. A renúncia nossa é muita, por a gente colocar na cabeça que a gente é referência. Mas, por exemplo, Cristiano ainda tem mais renúncia do que eu, pela idade dele. Ele não viveu na idade nossa. Ele não viveu. Ele não pôde viver. Ele não conseguiu ter isso. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele já é contratado pelo Fluminense. Ele tem 11 anos de idade. Ele pode fazer nada disso aqui. Água na hora certa, comida na hora certa, não brinca de certas coisas para não machucar. É o preço que a pessoa está disposta a pagar? Mas, entre aspas, ele já cuida da casa. Financeiro que ele precisa, ele já ajuda. Então, Grandão, são coisas que eu vi com o Cristiano falando de renúncia. Eu falei, velho, hoje a renúncia ainda tem que ser maior. O pessoal hoje que realmente quer ser um atleta ou quer ser uma referência, tem que renunciar a muita coisa. E no dia a dia, no independente também, né? Profissional também, se a pessoa quer chegar em algum lugar. Com certeza. Principalmente se essa garotada aí que está iniciando. Com certeza. Se quer chegar em algum lugar, infelizmente vai ter que renunciar algumas coisas. Total. Não pensa que você vai cair na noite, na mulherada, no álcool, e não vai estudar, não vai se disciplinar. Hoje em dia nem tem isso, né? Antigamente tinha aquelas boates, etc. Hoje está voltando agora muito pouco. O ser humano está. Mas infelizmente nós temos uma droga pior no momento, né? É o celular, né? A internet. Essa que consome mais do que dano. É o que eu sempre peço às mães do projeto, é isso. O que acontece? Por incrível que pareça, eu trabalhei em alguns projetos sociais lá na Alemanha. Sociais da seguinte forma: o menino deu um problema, furtou, fez e aconteceu, ele vai para uma casa de recuperação. Não é igual aqui. Sim. Ele vai para um projeto e volta para casa, não. O menino fica lá. E lá eu aprendi que eles não punem as crianças igual os pais fazem aqui. Eu vou tirar você do esporte, seja do futebol, seja do jiu-jitsu, seja do karatê, seja da capoeira, e vou te deixar em casa. Mas não tira. A televisão. Não tira o celular.
Que punição é essa? Ele vai onde ele quer, ué. A fronteira dele é muito maior. Então eu falo, traz aqui no horário do jiu-jitsu, leva embora. Tira o que é de ruim que tá mexendo com ele. Me tirar o que você gosta, mas você gosta, não... se é o esporte que ele gosta, não faz sentido Tem tirar. uns alunos lá que chegam num sono que você não tem noção. Virou a madrugada. A primeira coisa que eu pergunto é isso. Se eu descobrir que você tá no WhatsApp depois de tantas horas, isso vai contar como ponto negativo para você na hora de fechamento do projeto. Vai ser um puta de um atleta, mas se você não rendeu isso aqui, você vai ficar... Não adianta. Vai ficar de fora. Estão perdendo sono, estão perdendo a qualidade de vida. Sem contar o nível de depressão que está aumentando com isso e tudo mais. Não quer. E outra coisa, né? Por exemplo, não vê nada ao redor. É. Tem nada ao redor. Se você, não sei aqui na sua casa, mas se você estiver passando mal aqui no sofá, ele não vê. Muitas vezes acontece. Ele tá... Hoje em dia. Eu até brinquei com... Teve a Cíntia, que teve aqui, que é psicopedagoga do SESI. Eu brinquei que nessa pandemia sofremos de uma doença, né, desconhecida, Nossa. Que é o encontro de casais em casa. Porque ninguém conhecia o outro até a pandemia. Na hora que juntou dentro de casa, Nossa. que se conheceram. Então... E o respaldo é diferente. Aí que você viu, não, eu sou casado. Muita gente caiu, né? Eu sou casado, eu tenho essa mulher aqui em casa, eu tenho esse marido. Com certeza. Então aí que o celular ainda tira muito isso ainda. Mas é um comentário que eu fiz um dia lá. Tava precisando, né, grandão? Tava. Tá acontecendo coisas no mundo. Pra alguém se alertar. Você viu pra alguém alertar, né? Opa, eu preciso mudar. Tá acontecendo coisas no mundo que tá faltando a presença de Deus na vida de muita gente. Muito. De muita gente. Se sentir mais presente e se valorizar mais. Com certeza. Até em vários momentos, velho, entrar e sair de um lugar sem precisar saber o que ela tem ou deixou de ter. Exatamente. Quem é quem. O que essa pessoa te chamou lá. Primeiro, o aval que você tem que dar é que fulano gosta de mim, me chamou na minha casa. Verdade. Na casa não é igreja. Não. Não é qualquer um, não. A partir do momento que você tem a coragem de chamar alguém, que você vê uma representatividade, né? Você vê algo diferente. Porque, cara, sua casa tem sua esposa, tem seus filhos, que às vezes vão se retrair porque você chegou lá. Não, mas... E se realmente um cara te convidou para ir na casa dele, pode ter certeza que ele gosta de você. Você já tem um respaldo da família. Com certeza. Você vai, essa pessoa, eu vou levar lá e vai ser aprovado. Né? Com certeza. Não vai levar qualquer um lá. Eu sempre peço desse jeito. E no ateliê é minha casa. Exatamente. Né? Lá é minha casa. Então eu levo muito quem vai agregar. Não adianta levar alguém lá que vai abacalhar com os outros filhos seus, vamos dizer assim, né? Eu tenho um amigo, velho, que o jiu-jitsu me deu, ele chama André Soares, ele tem um trabalho de jiu-jitsu em Matozinhos também. É uma pessoa extremamente carrancuda, sabe? Cara, mas é um cara que eu amo. É um cara que, sério, cara agregador. Ele é carioca, veio de da família que batia de frente com os Grace, chama Família Fada, não sei se você sabe. Já vi falar dela, já vi da história, eu vi a história do Grace, você fala dela. E um cara exemplar, é daqueles professor que ainda nem sorri pra você na aula. Cara de mal mesmo. De vez em quando, carioca, você é um carioca que eu vejo aí que não mexe, briga, não dá uma gingada. Aí ele ri, brinca, mas ele é bem, cara, extremamente fabuloso, muito bom. Montanha tem luta marcada por aí já? Tá? Por incrível que pareça, hoje eu estaria entrando para lutar, né, lá em Vitória. Mas infelizmente, devido às chuvas e alguns contratempos, eu achei melhor não, grande. Mas fevereiro eu já tenho dia 21, eu tenho Sul-Americano lá no Rio de Janeiro. Esse ano vai ser um ano meu de fechamento, tá? Eu tô com 48 anos de idade. Tá querendo parar já? Tá muito que lembra que é mal? Eu quero estudar, quero fazer psicologia, então já tô tentando cursinhos, algumas coisas para mim
E aí eu quero estudar, não quero ficar naquela de, vou trancar porque eu tenho que... Sim, não, fazer uma luta. Eu quero tentar entender ali, né? Quero chegar nos 50, mas com a mente mais aberta, se Deus quiser. Mas só de luta mesmo, sabe? Porque não é fácil fazer camp, não. Camp é uma coisa muito desgastante. 3, 4 treinos no dia, mente... Psicológico tem que estar afinado. E o paralelo. E a prioridade que eu te falei, velho, minha mãe já tá precisando mais de um aconchego. Tá mais pertinho, e nós dois temos muita afinidade. Eu quero ter um tempo para ficar mais pertinho, mais se doando mais para ela. E seus alunos? Tem algum aluno já pronto aí para a luta? Já tem o Daniel Bulldog, né? Você que falou? Vai lutar agora um Jungle Fight em São Paulo. Ainda não definirá a data, é um garoto promissor. Tomara que esse ano nós tenhamos a oportunidade dele subir aí no pódio, né, com o cinturão. Um garoto muito bom. E como eu treino na equipe em Belo Horizonte, que chama Gordinho Fight Team também, que é de Muay Thai e de MMA, a gente tem lá agora também um evento muito grande, que é na Arena José Aldo, lá no Rio. José Aldo é aquele que era do UFC. Sim, sim. Né? História assim, maravilhosa da mãe dele. O Danielzinho também está com essa possibilidade de lutar lá, no evento dele. Mas a gente ainda é mais especulação, né? Tirando disso, tem vários alunos lá que vão disputar jiu-jitsu, mas aqui mesmo, aqui pelo Brasil mesmo. Não estão naquela idade de ser manipulado, né? Tem esse menino lá que eu te falei que é um sobrevivente do projeto, ele chama Vitor Hugo, e eu apelidei Tocinho, né? Porque era muito... Mas agora tá diferente. Ele também é um atleta promissor, né? Vai estar lutando o brasileiro esse ano. O foco nosso para ele é o brasileiro, lá em São Paulo, que reúne aí de 8 a 9 mil atletas, né? A cada ano. O Brasil inteiro. 15 dias de competição. Então a gente está treinando focado para isso. Vamos ver, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Tá dando já. Montanha, muito obrigado, cara. Obrigado, Prazeraço ter aqui na minha casa. Cara, espetacular. Tenho certeza que o seu projeto, a sua vida, muda muitas pessoas, né? O esporte sempre tem esse dom de mudar o sentido das coisas. Você continue assim, continue levando essa disciplina, essa firmeza, essa alegria para onde é que você passa. Temos que acreditar, né, Grandão? E o projeto é nosso. O projeto é da nossa sociedade. Você é um cara que vai alavancar ele através dessa conversa nossa. Vamos sim. Tenho certeza que as pessoas que verem seu podcast, né, a seriedade que nós temos com trabalhos que vem para ajudar o próximo, né? A ideia é essa, principal. Se fosse só nós, ficaria só entre nós. Então o principal é divulgar. E eu deixo aberto lá as portas do ateliê para aqueles que interessam saber do projeto, aqueles que querem ajudar de qualquer forma, né? Seja lá deixando seu alimento, seja algum aluno meu que necessitar de alguma coisa que eles puderem ajudar, seja aí um caderno, né? Que a gente ajuda. Como é que faz para te encontrar lá no projeto? Seu endereço, seu telefone? Eu estou lá de segunda a sábado, né, de 6 da manhã, no intervalo de 10 da manhã até 1h, depois de 1 até as 10. Lá é Rua Amália Rodrigues de Jesus, 955, Felipe Cláudio, Ateliê da Luta. Pode ir lá te encontrar. Pode ficar quiser à vontade, te ajudar de qualquer forma, quiser levar um filho para fazer uma... Com certeza, para fazer uma aula experimental, ver se é isso, se vale a pena. Porque pra gente sempre vale a pena, né, Grandão? A gente está se envolvendo. Quiser um conselho do Montanha, pode ir lá. Montanha, com certeza. O que você acha? É uma coisa muito especial também que eu queria deixar de recado pra galera que acreditem no esporte. Seja luta, seja uma peteca que a pessoa jogue, vai mudar a sua mente, a sua percepção como pessoa, né? A partir do momento que você está do lado de pessoas sérias,
pessoas boas. Com certeza vai mudar todo o seu ambiente, seja emocional, né, ou físico. Verdade. Porque a partir do momento que você tem alguma pessoa que é boa como espelho, ela vai te trazer benefícios. Então acredite no esporte, acredite muito no trabalho de professores hoje na vida das nossas crianças, né? É verdade. Que é uma outra profissão que está, infelizmente, bem difícil de exercer hoje, né? Com alguns pais aí que, ao mesmo tempo que a era, né, digital, eles estão bem atrasados, achando que os filhos que têm voz mais ativa do que professor. É estranho inverter esse papel. Inverter o papel, né? Já invertemos um papel de passar a educação para a escola, né? Coisa errada. A educação tem que vir de casa. A escola só está para ensinar o básico dos estudos, né? Obrigado, velho, pela oportunidade. Não, eu que agradeço demais. Espero que eu tenha, né, ajudado as pessoas que nos escutou. Que Deus te abençoe, que você continue fazendo isso aqui com pessoas íntegras aí da nossa sociedade. Né? Você hoje reside aqui em Pedro Leopoldo, tem muita gente, sabe, que tem um potencial enorme para estar aqui conversando com você, sabe, tem muita gente desbravando o esporte, tem umas meninas aí do vôlei, não sei se você sabe, né, da terceira idade, que está comandando aí, né, essa redondeza nossa. Muito legal se algum dia você puder fazer essa oportunidade de bater um papo com elas também. São pessoas muito bacanas. E o que mais agrega é o bater o papo, é conhecer pessoas. Tá aqui conhecendo você já. Uma coisa também que eu gostaria de falar, às vezes a pessoa me vê passando em algum lugar, eu tô assim meio disperso, é porque a cabeça já tá, né? A mil lá na frente. Eu sou um cara que, na pandemia, cara, eu custei me adaptar, porque eu gosto de abraço, eu sou um cara caloroso, sabe? Gosto de abraçar, gosto de apertar a mão. Infelizmente, com a pandemia, nós perdemos isso. Né, perdemos muito. Se puder, se algum dia Deus deixar você conhecer minha mãe, você vai ver. Isso tudo é dela, é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que conversa com você aqui meia hora, você vai rir o resto da sua vida. Uma pessoa extremamente... Marca. Ele não vai passar sem marcar a sua vida, não. Positiva, graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Montanha. Deus te abençoe muito, tá? Desse tempo muita vitória. Aqui. Falou, pessoal do podcast. Tamo junto.